Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Irmãos, a gente vem, eu e a minha família, de uma semana bem corrida, muito puxada. Semana passada nós tínhamos um compromisso em Curitiba na quinta-feira, então por causa disso nós tivemos que antecipar todo o nosso trabalho, discipulado, a Renata no serviço dela, tudo corrido até quarta-feira. Pode abaixar um pouquinho. E Renata ficou enferma e quinta-feira nós fomos para depois de toda essa correria, nós fomos para uma conferência de oração em Curitiba. Da igreja que a gente participava antes de vir para cá, uma igreja de Florianópolis, promove uma vez por ano uma conferência de oração. Nessa conferência eles não avisam quem vai. Você não sabe se vai algum famoso ou não, você não sabe quem vai. Porque eles falam que o convite é para que você vá encontrar com Jesus. Uma conferência de oração, onde você vai encontrar com Jesus. Teve culto quinta-feira de manhã, sexta de manhã, à tarde, à noite, sábado de manhã, à tarde, à noite. O culto de oração demora em torno de 3 horas a 3 horas e meia. O templo escolhido para fazer esse culto de oração é uma igreja, a primeira igreja batista de Curitiba, que cabe 3.500 pessoas dentro da nave principal. E o interessante é ver o mover de Deus, porque, por exemplo, ontem o culto começava às 7h30, acabou às 11h, mas para você arranjar um lugar eu tive que chegar com a nossa família às 6 horas da tarde. Nós chegamos às 6 horas da tarde para esperar 1h30 para começar um culto de oração que demoraria 3 horas para acabar. E quando a gente chegou às 6 horas da tarde, pegamos os últimos lugares na galeria, bem na borda. E conforme as pessoas foram chegando, foram enchendo, eles têm uma capela para mais de 500 pessoas, daí ele tem o primeiro andar que é só para crianças, eles encheram o segundo andar com mais de 1.000 pessoas, sentadas para assistir pelo telão, fora milhares de pessoas que estavam assistindo transmissão ao vivo, para se encontrar com Jesus, com uma conferência cujo tema é ter uma vida de oração, aprender a buscar Deus. A gente teve que usar o estacionamento da Mundial do Poder de Deus para ir na igreja batista. Imagina você, a hora que as pessoas iam usar o estacionamento da Mundial, porque ninguém estava querendo lá buscar um milagre urgente, as pessoas usaram aquele estacionamento porque estava vazio, porque estava todo mundo querendo buscar a presença de Deus e ouvir a palavra de Deus. O tema da mensagem é que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para sermos adotados como filhos. Puro evangelho. E foi um fim de semana espetacular. Saímos de lá bem. Eu falei para a Renata hoje, cansado eu estava sexta. Ontem eu estava exausto, hoje eu nem sei falar como é que eu estou. Saímos 1h da manhã. Houve algum bloqueio na estrada para Curitiba. O Google mandou a gente por Castro, então a gente voltou subindo uma serrinha por 400 quilômetros, uma neblina do caramba, sem a pista duplicada. Nunca passei por essa estrada. Quando deu 4 horas da manhã, eu já não estava aguentando mais pisar no carro, no acelerador, e eu olhei, faltava 3 horas e meia ainda, e nós chegamos hoje às 7h30 da manhã. Eu, a Renata, as nossas 3 filhas. E eu fiquei pensando, poxa vida, se isso está acontecendo numa igreja batista em Curitiba, isso vai acontecer aqui em Bela Vista também. Por que não? Com certeza. A gente acha às vezes que as pessoas não querem mais saber de buscar a Deus, as pessoas não querem mais saber do Evangelho, mas eu vi esse fim de semana inteiro. Milhares de jovens, adolescentes, adultos, idosos, buscando a presença de Deus apenas. E eu creio que essas pessoas estão aqui, existem centenas delas aqui na nossa cidade. E nós vamos encontrá-las. Nós vamos encontrá-las e eu peço que você me ajude a cumprir a missão. Descemos do monte ontem para cumprir a missão hoje aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Deus nos deu uma missão como igreja, levar as pessoas a cada dia mais terem um relacionamento crescente e profundo com Jesus Cristo. Por isso nós desenvolvemos todo o nosso projeto de igreja para que você tenha intimidade com Deus, comunhão com os irmãos e gere influência com aqueles que estão lá fora, carentes e sedentos por Jesus. E justamente por nós entendermos que Jesus supre todas as nossas necessidades, às vezes não as nossas vontades, mas todas as nossas necessidades são supridas em Jesus.
Deus tem colocado no meu coração cada dia mais a falar a respeito de Cristo Jesus e do Evangelho. Eu vou me dedicar nas próximas mensagens e por um longo período de tempo falando única e exclusivamente de cada etapa da vida de Jesus. Eu creio que cada vez que você vai entendendo e vai crescendo no entendimento e no conhecimento e na revelação do Evangelho de Deus pela sua palavra, de quem Jesus é, eu creio que você vai sendo transformado de glória em glória. Então, se prepare para uma longa caminhada, onde todo domingo que você vier aqui, você vai ter certeza que eu vou estar contando alguma passagem de Jesus. E por isso eu quero começar justamente pelo início de tudo, pelo início do seu ministério, que se inicia em Mateus 3, a partir do versículo 13 ao 17. E diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça de Deus. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Para que você entenda a grande complexidade do que está acontecendo aqui, eu queria levar você a ler um pouquinho a respeito do contexto anterior, até que ocorresse esse batismo de Jesus, lá em Lucas capítulo 3. Acompanhe comigo a mensagem através do Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos e vou saltando outros, mas vou citando aqui para você. No versículo 2 começa dizendo assim: Anás e Caifás exerciam sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a Judéia próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizados por ele: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem um arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posta à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Versículo 12: João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Esse era o contexto do ministério profético de João Batista. O texto diz assim: voz do que clama no deserto. João não era uma voz que clama no deserto, ele era a voz daquele que clamava. E nós vemos isso, o ensinamento de que Deus não estava mais no templo. Deus não estava mais presente dentro do templo, no Santo dos Santos, não porque o véu tinha se rasgado, porque a igreja, o povo de Deus daquela época estava tão corrompido. O versículo 2 diz: eram Anás e Caifás, sumo sacerdote, uma função que era para ter uma pessoa apenas, mas por causa da corrupção, por causa de interesses financeiros, interesses familiares, havia uma corrupção no povo de Israel, e Deus não estava mais no templo.
Deus estava no deserto. Depois de 400 anos de silêncio, Deus estava no deserto, usando o seu profeta para clamar lá do deserto: preparem um caminho para o Senhor, arrependam-se, pois está chegando o reino dos céus. Depois de milhares de anos, numa busca incansável de Deus, desde o jardim do Éden, para ter um relacionamento com o seu povo, mais uma vez Deus estava clamando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ele colocou Adão e Eva no jardim, e todo começo de dia e final de tarde, ele chegava para se relacionar com ele. Imagine ver pessoalmente o próprio Deus de manhã e de tardezinha. Mas o pecado fez separação por estes relacionamentos. Isaías 59:1 diz: vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado trouxe a separação entre o povo de Deus e Deus. Mas Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que nos criou, não porque havia nele necessidade, mas por escolha de amor. E você sabe que escolher amar é escolher sofrer. Para cada filho que você faz, é uma preocupação a mais. Você tem um amor por ele, mas também tem preocupações, problemas e lutas que virão. E Deus escolheu criar toda uma humanidade para derramar o seu amor. Mas ele também é santo e não pode compactuar de maneira nenhuma com o pecado. Então começou uma grande tensão. O amor de Deus querendo se relacionar com seus filhos, e a santidade de Deus tendo uma repulsa pelo pecado. O pecado fere a essência santa de Deus. E começou uma grande tensão. Veio a humanidade e foi se prostituindo a ponto que toda a humanidade estava lançada nos braços de Satanás. Então Deus mandou um juízo com água, um batismo com água que inundou e resgatou apenas um homem que estava lá, que era justo, Noé. Depois de 7 gerações, ele só tinha encontrado um homem, Enoque, tomou para si. Tamanho era o desejo de Deus se relacionar. Enoque andou com Deus e foi tomado para si sem experimentar a morte. Mas depois de anos de Enoque, só tinha Noé. Noé, com a sua mulher e os seus 3 filhos, foram chamados para uma nova vida, para um novo começo. E ele teve Cã, Sem e Jafé, mas ao abarcar de volta, depois daquele batismo de centenas de dias, Cã já começou a se desviar do Senhor, e aquela história se foi avançando até que chegou em Nimrod, um caçador diante de Deus, um assassino que criou uma Babel para querer ser maior do que Deus, e Deus manda confusão e espalha o povo pela terra. Então da semente de Sam, ele escolhe um homem ali, Abraão, e fala que dele agora vai vir a restauração do relacionamento do pai com os seus filhos. E Abraão gera Isaac, que gera Jacó, e a história se repete. E o povo desobedece, e o povo vai parar agora escravizado no Egito por mais de 380 anos. Um povo que se esqueceu do seu Deus, escravizado. Então Deus levanta de novo Moisés, vai numa sarça ardente, dá ali poder para ele, autoridade para resgatar o povo, e fala para ele, vai e busque o meu povo para me adorar. Deus não fala para Moisés buscar o povo para a terra prometida. Deus chama Moisés para buscar o povo para adorar no templo, no monte. E depois de 10 pragas, grandes sinais, mar aberto, 3,5 milhões de pessoas chegam diante do monte de Deus para se relacionar com ele, aquilo que ele projetou por anos. E o povo disse: vai você, Moisés.
Vai você, nós não queremos se relacionar com ele, nós temos medo. Vai você. E mais uma vez é frustrado. O povo rejeita a relação com Deus, então Deus manda leis, 10 mandamentos, porque o povo preferiu adorar um bezerro de ouro do que se encontrar com o Senhor. Imagina a angústia de Moisés depois de descer do monte, encontrar o povo se prostituindo num culto pagão egípcio de adoração a um bezerro de ouro. E eles passam 40 anos no deserto, e Deus levanta Josué, eles entram na terra prometida, dá uma ordem apenas, o povo desobedece. Levanta juízes, você já leu o livro de Juízes? Levanta juízes para livrar eles dos filisteus, porque não obedeceram a ordem de se livrar dos filisteus. Os filisteus eram uma direção de Deus para se livrar deles, porque era problema para o povo, não para Deus. Ele deu um mandamento: se livre desse povo. Não se livraram. Então Deus levanta um juiz, o juiz livra o povo dos filisteus, o povo adora a Deus, entra na bonança, se esquece de Deus, entra a opressão, Deus levanta um juiz, livra o povo é liberto, se esquece de Deus, é preso de novo, Deus levanta outro juiz, livra o povo liberto, se esquece de Deus, e é escravizado de novo, e não parece história da carrochinha, é isso atrás disso, cada capítulo daquele livro angustiante de Juízes. Então Deus começa a levantar seus profetas: arrependam-se, arrependam-se. E o povo se esquece de Deus. Uma vez o profeta Jeremias escreve: olha, está vindo juízo, arrependam-se, porque Deus quer se relacionar com vocês. O rei lê aquilo e rasga as palavras do profeta. E de repente Deus some, 400 anos. A santidade de Deus não podia lidar com aquele povo. A santidade de Deus não pode comungar com o pecado. Mas o amor de Deus ainda estava batendo. O amor de Deus pelo seu povo ainda estava batendo. Eu quero me relacionar com o meu povo. Eu quero me relacionar com o meu povo. Como quebrar essa tensão? Como quebrar esse círculo maldito? Como quebrar essa maldição hereditária que vem de Adão? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse o Senhor, a Trindade, em Isaías capítulo 6. Então Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E de repente, no tempo perfeito de Deus, se levanta o único que é santo. E João profetizando o arrependimento para a comunhão com o Senhor, um arrependimento genuíno. E aparece Jesus. Em outras passagens diz que João sabia que era Jesus, porque o Espírito Santo desceu como uma pomba, exatamente como aconteceu lá em Noé, que depois que ele queria saber se havia vida, enviou uma pomba que voltou com um pico de oliveira. E agora Jesus, segundo Romanos, a oliveira verdadeira está posta diante do povo, e a pomba pousa sobre ele, anunciando: está chegando uma nova vida, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então Jesus se apresenta ao seu primo João Batista e fala: me batiza. Para que era o batismo? Para confissão de pecados. O batismo era para arrependimento e confissão de pecados. Pergunta: por que Jesus tinha que ser batizado? Jesus pecou? Jesus tinha algo para confessar? João se recusa: não, você eu não posso batizar, é você que deve me batizar. Eu estou batizando para confissão de pecados, você não tem pecado, é você que deve me batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Deus responde: Jesus, é necessário para que se cumpra a justiça de Deus. Ali ele assume a responsabilidade pelo pecado de todo o povo de Deus.
e começa o seu ministério de identificação, que vai culminar na crucificação. E naquele dia, ele não estava se batizando pelo pecado dele, mas naquele dia, ele estava se batizando pelo teu. Ele estava se batizando por aqueles que se arrependem, por aqueles que sabem que são fracos, por aqueles que têm um espírito quebrantado, por aqueles que sabem que por si mesmo não têm condições, e se arrependem, ou seja, deixam de confiar em si mesmo e na sua própria força, e têm fé naquele que os amou antes da fundação do mundo. Jesus estava se identificando. Salmos 34:16 diz assim: o rosto do Senhor volta-se para os que praticam mal, volta contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Porém os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de toda tribulação, pois o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mas os orgulhosos serão desarraigados. Aqueles que olham para si mesmo e dizem, eu mereço. Aqueles que olham para si mesmo e falam, eu consigo. Aqueles que olham para si mesmo e falam, eu vou conseguir. Esses serão desarraigados, porque o seu próprio orgulho causa oposição contra Deus, e o seu pecado causa repulsa no Senhor. Mas para aqueles que se humilham, se quebrantam, batem no peito em sinal de arrependimento e demonstram frutos desse arrependimento, conversão, desses o Senhor está perto, porque por estes Jesus foi batizado, por estes Jesus morreu, por estes Jesus ressuscitou. Nós fomos chamados para serem identificados com Cristo. E para todos aqueles que se identificam na sua morte, existe uma vida em abundância. Quando nós batizamos o Sérgio, nós ensinamos, nós mergulhamos a pessoa na água. O texto fala que depois que Jesus foi batizado, saiu da água. Então mergulhamos a pessoa na água. E aquele sinal significa que você está morrendo para você mesmo, morrendo para o mundo, morrendo para a carne, morrendo para o pecado. E se você se identifica com Cristo, se você crê no Senhor e vê que aquele batismo foi por você, quando Jesus deitou na água, quando Jesus morreu para o mundo, você tinha morrido com Ele ali também. Nós não sabemos como isso acontece no mundo metafísico, transcendental, mas a palavra nos garante que foi exatamente isso que aconteceu. Romanos 6, capítulo 3, diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele e na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado diante dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos para uma vida nova. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós temos que ser identificados com Cristo na sua morte. Eu morri para o pecado. A carne é fraca, mas ela morreu.
Eu não vivo mais para o pecado. O pecado não tem domínio mais. Não há mais escravidão. Não porque um dia ergui a mão e tomei um banho na igreja, mas porque espiritualmente falando, eu fui batizado com Cristo na sua morte. Eu estava incluído nele, e agora ele está incluído em mim. Mas a história não acaba aí. A história diz que Jesus foi levantado, simbolizando a sua ressurreição. Ele foi mergulhado no Espírito Santo, imerso na essência, a água, a essência do seu próprio Espírito. E quando ele levanta, é o sinal de uma nova vida, uma ressurreição. Não uma vida como era antes, mas uma vida vivida em Deus, para Deus e por meio de Deus. Uma vida vivida com o próprio Deus encharcando a minha essência com o seu Espírito Santo. Se a mensagem fosse apenas não peque, que esperança eu tenho, mas se agora é Ele que vive em mim, o Evangelho se completa. Por isso volto em Romanos, pois ele disse: porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Portanto, não ofereça os seus membros, viva para o Senhor. Efésios capítulo 2: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Gálatas 2:20: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu fui morto para o pecado, mas eu ressuscitei para Deus. Eu abri mão do velho homem, mas eu ressuscitei com o Espírito de Cristo dentro de mim. E a vida que eu vivo, não vivo mais eu. Eu renunciei os meus direitos e escolhas, porque eles todos eram inclinados ao mal. Todos os meus desejos inclinavam a mim para se afastar daquele que me amou. Então eu recusei tudo aquilo, e agora o Espírito dele dentro de mim opera o querer e o realizar. Pois aquele que começou a boa obra é capaz e fiel para completá-la. Essa vida não é mais minha. Pastor, você não está cansado? Não, cansado eu estava sexta, mas eu não vivo mais para mim. Eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. A vida que eu vivo, vivo pela fé. O que daria ao Senhor pela minha salvação? Eu não tenho nada de bom para oferecer, então por isso entrego tudo que tenho, tudo que sou, de corpo, alma, força, entendimento e espírito. Mesmo assim, jamais vou pagar aquilo que recebi de graça, imerecidamente. Então essa vida não é minha, essa vida é dele através de mim. Otmani, um grande pregador da China, usado como instrumento de Deus para um grande avivamento. Hoje a maior igreja do mundo é a igreja secreta da China. E um dia ele estava no trem, e a viagem ia durar 3h30, e um grupo de jovens colocaram ali um uísque e chamaram, estavam em 3, precisavam de mais um para jogar pôquer, ficar legal.
Perguntaram para o Otmani, vamos jogar um pôquer? No entendimento dele, isso era errado. E ele virou para eles e falou assim: não posso jogar pôquer hoje, porque eu não tenho mãos. Os 3 jovens ficaram sem entender. Como você não tem mão? Eu estou vendo a tua mão. Ah, essa aqui não são as minhas mãos, essa aqui são as mãos de Cristo. Eu até gostaria de jogar pôquer com você, mas as mãos de Cristo querem fazer outra coisa. Isso aqui são os olhos de Cristo, isso aqui são os ouvidos de Cristo, até a minha boca que está falando é a boca de Cristo. Então aqueles 3 jogadores de pôquer começaram a entender, perguntar mais para eles sobre o que era isso. E depois de 3 horas e meia, não saíram com o tempo matado, saíram com o espírito matado e uma nova vida. Desceram 3 novas criaturas. Porque Otmani não vivia para si, vivia para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quando você acorda de manhã, não é você que acorda mais, porque você foi sepultado. É Jesus que se levanta através do seu corpo, aonde Ele te coloca, e fala: vai, porque eu estou identificado com Cristo na sua morte, estou identificado com Cristo na sua ressurreição. Assim se cumpre a justiça de Deus. E qual que é a vantagem de se cumprir a justiça de Deus? Porque agora, quando Deus olha para mim, agora que eu estou em Cristo, Ele não vê mais o Mateus Simões da Silva, sabia? Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. A palavra de Deus fala que o mistério que estava oculto há milhares de anos foi revelado em Cristo Jesus. O missionário Hudson Taylor, na China, em 1850, descobriu algo espetacular. A China tem um alfabeto todo particular. Vocês já viram aqueles desenhos? Eles não usam letras. Aquele alfabeto tem mais de 5.000 anos. É antes de Abraão. Então, para cada palavra, eles usam desenhos. Então, família é um desenho, é o homem, a mulher. O homem é um desenho, mulher é um desenho. Família são os 2 desenhos juntos. E cada palavra são vários desenhos. E quando o Hudson Taylor, tentando aprender o idioma chinês para ensinar o evangelho, se deparou com a mensagem principal, a justiça de Deus. Então ele viu os caracteres da justiça. Eram 2 desenhos. O desenho de baixo era o desenho que simbolizava o homem. O desenho de cima era o desenho que simbolizava o cordeiro. Então, oculto há milhares de anos na China, estava escrito que a verdadeira justiça é quando você, homem, está debaixo do cordeiro. João, 3.000 anos depois disso, falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que o meu povo seja incluído em mim, para que quando o Senhor rasgar os céus, olhar lá de cima, Ele não veja o Mateus, o Reinaldo, o Arnaldo, o Lucas, a Renata. Ele veja o cordeiro sobre o homem, e a justiça de Deus se cumpre, pois é Ele que é visto em mim. Eu estou escondido em Cristo, e agora se cumpre a justiça e o amor. Porque Deus quer se relacionar comigo, mas quando Ele olha para mim, arrependido, incluído em Cristo na sua morte, incluído em Cristo na sua ressurreição, Ele vê Jesus, e por um novo e vivo caminho eu tenho acesso à sala do trono, para me relacionar com Cristo. Sabe por que isso é espetacular? Concluo com a única oração de Jesus escrita. Ele ensinou os discípulos a orar em Mateus, no capítulo 6, mas em João capítulo 17, Jesus orou, e ele começa dizendo algo espetacular, no versículo 20, João 17, 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha aqui, Jesus já estava orando por você, por aqueles que crerão. Olha, eu não estou orando apenas pelos meus discípulos, mas estou orando por aqueles que crerão em mim por meio dos meus discípulos. Eu estou orando por aqueles que lá em 2022, em Bela Vista do Paraíso, ao ouvir a mensagem do meu discípulo João, crerão em mim.
Eu oro por vocês. Olha, você recebeu a intercessão particular de Cristo Jesus. E ele continua: para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes. E olha esse finalzinho: e os amaste igualmente como me amou. Olha, o que Jesus orou é que nós estejamos unidos nele, assim como ele está no Pai, e dessa forma nós totalmente identificados em Cristo, em sua morte e ressurreição. Agora nós somos amados por Deus como Jesus foi amado pelo Pai. Então, quando Jesus sai da água, os céus se rasgam, e Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você que está incluído nele estava lá também. Você é um filho amado em quem Deus tem prazer. Não por causa da tua justiça, mas por causa da justiça dele. Coloque-se de pé. Você tem noção do que foi feito pela tua vida? Depois de milhares de anos de completo fracasso da humanidade em se achegar a Deus, o próprio Deus, com seu amor inacreditável, decidiu-se por conta própria vir até nós e resolver o problema da justiça, para que agora você, filho amado de Deus, seja olhado por ele, não pelos seus méritos, pelos méritos de Cristo. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Oh Deus, eu quero ser encontrado em Ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, palavras não são poderosas o suficientes para convencer ninguém que está morto a viver para o Senhor, mas que o Senhor traga a revelação ao espírito de cada filho teu que estava incluído naquela morte e ressurreição, para que eles saiam daqui não cabisbaixos por causa das suas misérias, mas confiantes por causa da sua glória, incluídos, ó Pai, na sua morte e ressurreição, conscientes de que morreram para o mundo, mas que agora vivam para o Senhor, e são amados pelo Pai como o Filho foi amado. Ele é vitorioso, irmãos. Você e eu somos derrotados, mas Ele é vitorioso. E quando nós estamos em Cristo, por isso o texto diz: mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você já nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Eu não estou perguntando se você é evangélico, não estou perguntando se você é batista, não estou perguntando se você foi batizado por um pastor. Eu estou perguntando: você já nasceu de novo? Você teve a experiência do arrependimento e do novo nascimento? Daqui 100 anos, nada mais disso importará. Não vai importar a tua casa, o teu carro, a tua casa, porque ninguém que está nessa sala estará aqui. Daqui 100 anos e por todo o restante da eternidade, a única coisa que vai importar é: você nasceu de novo? Porque isso vai determinar onde você estará, se com Cristo, por meio dele, ou na ira de Deus, por sua própria vontade. Se você não tem certeza da sua salvação, do seu novo nascimento, eu convido você a fazer a oração que o salmista fez:
Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Senhor, cura-nos nessa noite e seremos curados. Salva-nos nessa noite e seremos salvos. Nada mais importa, ó Deus, a não ser termos uma vida inteira de relacionamento contigo e depois por toda a eternidade. Importa-vos nascer de novo e nada mais importa. Porque a partir do momento que você nasce de novo, você não é mais filho do seu pai, da sua mãe. Você se tornou filho de Deus. E um filho amado em quem Ele tem prazer. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos amou quando ainda éramos seus inimigos, e o Senhor invadiu o nosso espírito com o seu Espírito Santo, e nos tirou da morte, nos trouxe para uma vida em abundância, e agora podemos ter acesso à sala da tua presença. Não há mais nada que importa para mim, Senhor. Nada mais interessa. Nada permanecerá a não ser a tua palavra. Oh, Senhor Deus, santo, santo é o teu nome. E eu te agradeço. Te agradeço por sua obra em nossas vidas, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Oh, aleluia. Nós estamos encerrando. Quero deixar alguns recados para vocês. A coisa está corrida, irmãos, mas vai acabar. Esse mês vai acabar. Quinta-feira nós vamos de novo para Foz do Iguaçu, na convenção dos pastores batistas do Paraná. Então estejam orando pela minha família, por nós. Dessa vez vai até domingo de manhã, então que Deus tenha misericórdia. Nós vamos dar uma acelerada aqui, mas quinta-noite nós vamos ter aqui a nossa célula. Os maiores recados a gente vai dando aí para vocês. Basicamente a nossa igreja trabalha com um processo simples. A gente entende que o evangelho complicou demais, o cristianismo complicou demais. Só existe uma coisa que importa: ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo acima de todos. Esse é o único grande mandamento que resume toda a lei e os profetas. E Ele deu uma grande comissão: ide e façam discípulos. Então a nossa igreja está baseada nesses 3 fundamentos. Nós nos reunimos aqui na celebração com o povo para buscar intimidade com Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. No meio da semana nós nos reunimos em grupos pequenos para aprender a ter comunhão com os irmãos. Estamos sendo assim discipulados, projetados para influenciar a cidade e cumprir a grande comissão. Eu creio que Deus vai fazer. O que está acontecendo em Florianópolis não foi o pastor Vinícius que fez. O que está acontecendo em Curitiba não foi o Piragini, foi Jesus. E o mesmo Jesus que está lá, está aqui e está em você. E Deus vai levantar um exército nessa cidade. Em algum tempo, no tempo de Deus, vai ser pequeno aquele lugar. Mas você tem que se preparar antes. Prepare-se, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Então, participe da nossa comunidade. Culto 7h30 da manhã, domingo. Célula 7h30. Se você ainda não foi batizado e sente que nasceu de novo, procure a mim ou a Renata. Nós vamos fazer um discipulado individual com você e vamos levar você às águas. Se você já foi batizado e nasceu de novo, pergunte-se por que você nasceu. Pergunte-se por que Deus te trouxe a essa terra. Por que Deus te colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Será que é para você assistir um culto? Ou será que Ele quer atuar através da sua vida nessa cidade? Eu vim de um congresso abençoado, irmãos. Quase morremos no caminho para cá. Mas a certeza que eu tinha é que eu não ia estar vindo para um grande show, para um grande evento. A certeza que eu tinha é que Cristo Jesus estava em mim, estava na Renata, e Ele tem uma missão para cumprir aqui. E Ele fará aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não viram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. Você nem imagina o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o Senhor não quer fazer através de 2 pessoas. Que o culto ontem foi muito espetacular.
Uma noite anterior, o pastor falou assim: eu estou entendendo que Deus vai começar a fazer uma coisa, em vez do palco para baixo, ele vai vir de cima. Faltava 1h30 para começar o culto. O povo, 1h30 sentada, não se aguentou mais e começou a cantar, porque ele vive, posso crer no amanhã. A igreja começou a cantar. O culto começou antes do culto começar. E o Ministério de Louvor tocou as suas músicas muito bem ensaiadinhas. Depois eles tinham que parar para cantar outra, mas o pessoal queria continuar cantando a outra. Então o Ministério do Louvor calou a boca e a igreja continuou adorando. E ficou adorando por 1h30. Depois o cara pregou mais 1 hora, depois adoraram mais meia hora. E eu só fui embora, porque senão eu ia perder meu carro no estacionamento. Porque Deus está começando um movimento de oração. Tem noção? De pessoas famintas e sedentas por Deus, não pelas suas mãos. Um povo que quer a sua presença, não as suas bênçãos apenas. Eu creio que Deus pode fazer isso, e eu creio que Ele vai fazer na nossa vida. Vamos ficar em pé. Nessa última canção, se você quiser compartilhar conosco dos seus dízimos, da sua oferta, vou dar só mais um testemunho. Pascoal, 1h30 de louvor, Arnaldo. Aí entrou o Michel Piragino e falando de Mateus 23, falam que não tem dízimo no Novo Testamento. Ele falou assim: olha, mas Mateus 23, Jesus disse assim, quando é perguntado a respeito de dízimo, ele fala assim: não apenas façam isso, os dízimos, mas continuem com a justiça. Porque os judeus falavam que davam o dízimo e não cumpria a justiça, não ajudava as pessoas. E depois falavam para as pessoas que falavam para o sacerdote que não dava o dízimo porque ajudou as pessoas. Eles eram hipócritas. E ele fala: não só deu o dízimo, não acabou. Continue ajudando. O que Deus colocou na tua mão é para quê? Para você comprar um carro novo? Para quê? Daqui 100 anos não vai importar mais. É um fato. Na verdade, daqui 20 anos o teu carro não presta mais. Mas o que você semeia na eternidade, se você colhe pela eternidade. Não é barganha. E ele fez um momento de oferta, porque a PIB de Curitiba tem só 350 projetos sociais. Só 350. Pô, você levantou, deu oferta para a igreja, oferta para os 350 ministérios sociais. E ele falou assim: não fica dando para a igreja não. Tem pessoa do seu lado também precisando. No nosso banco tinha uma mulher que fez rifa para chegar no culto, veio do Rio de Janeiro, não tinha como voltar, e queria fazer um curso lá de R$8.000 em Florianópolis, por 6 meses de adoração. A mulher que estava do nosso lado entendeu a mensagem, virou para ela, perguntou o Pix e ofertou os R$8.000 para a irmã que estava do lado. Acabou o momento de oferta da PIB. Levantou agora o pessoal de Florianópolis: olha, pessoal, nós temos 150 missionários sustentados. E eu não vi ninguém resmungando, porque eles entenderam que aquilo que eles têm é para o reino de Deus. E o povo levantou, e mais um momento de oferta, e contribui com os 150 missionários que ficam orando 24 horas por dia em Florianópolis, por nós, pela tua igreja. Pessoas que na oração comporam aquela música que a gente cantou aqui: vitorioso és, intercedendo por uma igreja vitoriosa. Mas não tem como fazer isso, irmão. Quando eu fui pregar uma vez lá em São Paulo, gastamos uma nota, levei uma van, 500 quilômetros, acabou o culto, o pastor falou assim: Deus te abençoe. Falei para ele, fui no posto, enchi o tanque e falei para a frentista: Deus te abençoe. O frentista não aceitou. Algumas pessoas são levantadas para viver e orar por você, outras pessoas são levantadas para irem, para pregarem, para buscarem a presença de Deus, e outras pessoas são abençoadas para prosperar e compartilhar com essas pessoas. Quando todos nós fazemos a nossa parte, a igreja cresce e é edificada. Então não faça isso por mim, não faça isso por você, não faça isso por barganha. Mas se você entende o que Jesus fez por você, contribua, faça a sua parte e deixe a igreja avançar. Compartilhe, compactue com aquilo que Deus está fazendo nessa igreja. E muito mais o Senhor fará. Amém?